Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma aula falando de concentração. Neste caso, concentração molar, conhecida também como molaridade. Certo? Ou concentração também quantidade de matéria. Então, vamos lá. A concentração molar nada mais é que o número de mols de uma determinada substância por litro de solução. Quando eu falo solução, significa uma mistura homogênea. Já discutimos também esse conceito aí, certo? Quando estudamos misturas, certo? Dispersões. Enquanto que na concentração comum você vai ter a quantidade de massa em gramas de um determinado soluto pelo volume de uma solução, na concentração molar você tem a quantidade de mols de um determinado soluto por volume de solução. Lembrando que a solução é o todo, é a mistura. Soluto é a substância que vai estar em menor quantidade em um solvente. Em uma mistura tem homogênea, obviamente, já que solução é uma mistura homogênea, temos apenas um solvente. E podemos ter mais de um soluto. O solvente é aquele que vai estar sempre em maior quantidade, onde os outros estarão dispersos. No nosso caso, vamos estudar aqui mistura mais simples. Lógico que homogênea, ou seja, uma solução, as binárias, formada por dois componentes, o solvente e o soluto. Tudo que tiver um índice, ou seja, um número pequeno à esquerda, como 1, está falando, é relativo ao soluto. Se tiver o índice 2, é relativo ao solvente. E se não tiver índice, é relativo ao todo, à mistura. Para entender melhor essa questão de concentração em número de mols, vamos fazer uma pequena comparação. Vamos falar em concentração em números de dúzias por litro. Existe isso? Não existe. Isso aqui é apenas para você entender melhor. Isso aqui é uma analogia, uma comparação que eu estou fazendo. Então vamos imaginar uma mistura binária formada por água, onde a água é o solvente, estando em maior quantidade, e o etanol, que é o álcool comum, em pequena quantidade. Se você colocar uma gota de álcool em 1 litro de água, terão trilhões e trilhões, já que as moléculas são muito pequenas, trilhões de moléculas, talvez 4 trilhões de moléculas por litro, certo? Então não vai ter essa questão de dúzias, isso aqui é apenas para entender, mas vamos pensar dessa maneira, que tenha dúzias por litro. Então esse volume da mistura toda, vamos supor que seja 1 litro. Então, observe o seguinte, 1 litro de solução da mistura do álcool com a água. Aqui eu tenho a representação em 3D de uma molécula de etanol, de álcool, formada obviamente por 2 átomos de carbono, esses aqui mais cinza, e um átomo de oxigênio, esse em vermelho, e 6 átomos de hidrogênio. Seria C2, a forma molecular, H6O. Isso aqui são cores fantasia, certo? O oxigênio não é vermelho, o hidrogênio não é branco, é incolor, certo? Apenas para vocês terem uma ideia. Então, continuando. O que nós temos aqui dentro de um volume de 1 litro, quantas moléculas? Se você contar aí, 12 moléculas, certo? 12 moléculas tem aqui. Vamos chamar isso de concentração C', para não confundir com a concentração que já chamamos de C, concentração comum. Ela é igual ao quê? 12 moléculas do álcool, ou seja, do etanol, por litro. Ou seja, cada litro da mistura terá 12 moléculas de álcool, que no caso é o álcool mais comum, o etanol. Mas como 12 é uma dúzia, eu poderia também dizer 1 dúzia por litro. É assim também que vai acontecer com a concentração molar. Se tiver 602 sextilhões, já que 602 sextilhões corresponde a 1 mol,
de uma determinada substância, moléculas de uma determinada substância por litro de solução, eu posso dizer também mol. E é o que diz comumente, ninguém diz 602 sextilhões por litro, a gente diz 1 mol por litro, já que 602 sextilhões corresponde a 1 mol, assim como 12 corresponde a uma dúzia. Então poderia ser uma dúzia de moléculas, mais especificamente de moléculas de etanol por litro de solução. E solução é a mistura. A concentração em mols também pode ser chamada em mols por litro, pode ser chamada concentração molar, também pode ser chamada concentração em quantidade de matéria ou ainda molaridade. A definição é a quantidade de mols do soluto em 1 litro de solução. A fórmula matemática para dar essa concentração molar é μ, essa letra grega que parece um M, é igual, ela representa a concentração molar. Para ter essa concentração molar, é o número de mol, representado por N, mol do soluto, ou 1 aqui, indicando que é soluto, dividido pelo volume da solução. Não tem índice nenhum, então é o volume total. Agora em cima tem um índice, 1, indicando que é mols não da solução, mol do soluto. Observe que está em litro aqui. Assim como também estudamos na concentração comum, o volume tem que estar em litros. Se não tiver, você tem que dar um jeito para transformar. Mas se não tiver número de mol, tiver massa, você tem que transformar a massa em quantidade de matéria medida em mols, certo? Para isso você tem que utilizar uma fórmula que é igual N é igual M minúsculo, que é a quantidade, que é a massa dada por uma balança, dividido pela massa molar da substância em questão, que é o M maiúsculo. Vamos a um exemplo. Imagina então que você tenha 1 litro de solução, a solução formada por água e açúcar. E nesse litro de solução, aqui dentro tenha 0,5 mol de açúcar, de moléculas de açúcar, ou seja, meio mol de moléculas de açúcar. Qual seria a concentração? Aqui é óbvio, meio mol por litro. Basta fazer a divisão aqui bem simples. Meio mol dividido por 1 litro. Meio mol por litro. Cada litro terá meio mol de açúcar. Então tá a representação, certo? Meio mol, não esqueça das unidades. Meio mol, não é apenas meio mol, porque está falando de concentração. Meio mol por litro. Vamos ao segundo exemplo. Vamos supor que agora tenhamos 3 litros de solução, melhor dizendo. E nesses 3 litros de solução tenha 1,5 mol de açúcar. A pergunta é, qual das duas soluções é mais doce? A primeira ou essa? A primeira tinha meio mol de açúcar por litro. E essa? Alguém vai dizer que tem 1,5 mol por litro? Não. Se a resposta, alguém responder desse jeito, está errado. Porque você tem que dividir o número de mols pela quantidade de litros. Aí sim você vai ter a concentração em mols por litro. Então, se você pegar o número de mols e dividir por 3 litros, cada litro vai ficar o quê? 1,5 dividido por 3 dá meio. Meio mol por litro. É exatamente igual ao anterior. Não vai estar nem mais doce nem menos doce. Vai estar exatamente igual. O volume dela é maior, mas a concentração é a mesma. Como a concentração é a mesma, a doçura também será a mesma. Para facilitar mais um pouco, vamos dividir isso aqui em 3 faixas iguais. Se isso aqui é 3 litros, vai dividir em 3 faixas iguais. Cada faixa dessa é 1 litro. E cada litro vai ter meio mol de açúcar. Concentração molar versus quantidade de matéria. A quantidade de matéria é medida em mol, certo? Então vamos lá. A concentração molar é dada por essa fórmula, como vimos no slide anterior. Mi, essa letra aqui, grega, representa a concentração molar ou concentração em quantidade de matéria. É o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução em litros.
E N, que é o número de mol, pode ser dado pela massa comum, que é o M minúsculo, dividido por M maiúsculo, que é a massa molar específica para cada substância. Nós podemos fazer a junção dessas duas fórmulas. Por que podemos fazer isso? Ora, sabemos o seguinte, que N, que é o número de mols, é a massa dividido pela massa molar. Então eu posso trocar N por M dividido por M maiúsculo. Ao fazer isso, tirei o N, tá vendo aí? Estamos colocando M. Observe que está com 1, ó, com 1 e com 1 aqui, que significa soluto. Não estamos tratando do solvente, estamos tratando do soluto no numerador. Ficou uma fração dividido pelo número. E isso pode ocorrer o seguinte, quando isso acontece, podemos multiplicar o denominador pelo valor, pelo número de baixo, que no caso é o V. Então a concentração molar pode ser dada também, se alguém preferir, por massa do soluto dividido pela massa molar do próprio soluto multiplicada pelo volume da solução. Não é essa parte de cima multiplicada, é a parte de baixo multiplicada pelo volume da solução. O volume total. Vamos a um exemplo. Você pode utilizar essa fórmula direta, mas poderia também utilizar separadamente em uma questão que não te deu, pede a concentração, mas não te deu diretamente o número de mol. Te deu a massa e a massa molar. Vamos supor, vamos chutar aqui uma substância X qualquer, cuja massa molar é 10. E pesou-se dessa substância, vamos dizer, 20 gramas. E dissolveu ela em uma quantidade de água cujo volume total foram 2 litros, vamos por assim dizer. Qual seria a concentração? Aqui você vai colocar 2, que é o volume total da solução, mas o número de mol você não tem. Então você utilizaria essa fórmula aqui. Você colocaria a massa, que eu falei que era 20, dada por uma balança, previamente, dividida pela massa molar, que já sabemos. Qual é a massa molar? A massa molar foi 10. 20 por 10 vai dar quanto? 2. Coloca 2 aqui e 2 aqui, né? Então vai ser o quê? 2 mol para 2 litros. Então dá 1 mol por litro. Essa seria a concentração, 1 mol por litro, dessa substância hipotética. Ou poderia ser direto, com essa fórmula aqui, ó. Coloca aí a massa em cima. Qual foi a massa? 20. A massa pesada. Qual é a massa molar da substância? 10. Qual é o volume? 2. O volume da solução. 10 vezes 2, 20. Em cima está 20, então 20 por 20 dá 1. 1 mol por litro, certo? Vamos a uma questão aqui. A questão fala, qual a molaridade? Já inicia com uma pergunta. Qual a molaridade de uma solução de iodeto de sódio? Aqui está a fórmula do iodeto de sódio, fórmula iônica. Vamos considerar como se fosse uma molécula. Que encerra, ou seja, que tenha 45 gramas do sal em 400 ml de solução. Observe um detalhe. O volume não está em litro. O volume está em ml. Você vai ter que transformar. E pede a molaridade, ou seja, a concentração molar. Também ele não dá o número de mols. E também não dá a massa molar. Mas podemos encontrar o número de mol com a fórmula N é igual M minúsculo dividido por M maiúsculo. Para o soluto. Certo? Que precisamos para o soluto. E a massa molar pode ser encontrada através da massa molecular, já que ele nos deu as massas atômicas. Medida em UMA, que é unidade de massas atômicas. Pediu isso, a molaridade. Podemos utilizar essa fórmula, o número de mols dividido pelo volume. O volume você já sabe, não está em litros, tem que transformar para litro. O número de mols não tem, podemos utilizar essa fórmula aqui. O número de mols é a massa comum, que foi dada, 45 gramas, dividido pela massa molar, que também agora não sabemos, mas podemos usar as massas atômicas, encontrar a massa molecular e através da massa molecular achar a massa molar. Prosseguindo. Vamos fazer a regrinha de 3 aqui para transformar o volume que está em ml para litros. 1 litro, todo mundo sabe, corresponde a 1000 ml.
eu tenho 400 ml, logo vai dar menos de 1 litro. Fica unidades iguais embaixo de unidades iguais. É assim que se resolve regras de 3. Podemos cortar ml com ml, além disso cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Isso é uma simplificação. E agora faça meio pelos extremos. X vezes 10, 10x. 1 vezes 4, 4. Nesse caso, 4L. 4 litros. Continuando com a regra de 3. Ficou, portanto, 10x é igual a 4. Quando tem uma letra colada com número, isso corresponde, na verdade, a uma multiplicação. Então, se eu quero achar x, o 10 sai daqui com a operação contrária, ou seja, dividindo. Se ele passa dividindo, ele não fica em cima, ele fica embaixo. O pessoal já costuma trocar, inverter, pegar o maior e colocar para o numerador. Não, nem sempre isso vai ser possível. Nesse caso não é possível, porque ele está multiplicando. Então ele passa dividindo, então ele fica embaixo. Não é 10 por 4, é 4 por 10. Faça aquela divisão clássica, certo? Bom, aí nesse caso, como o 4 é menor do que o 10, acrescenta um 0 no 4, transformando ele em 40. E no quociente, 0 com vírgula. O quociente é o resultado de uma divisão. Então pode por 4, 4 vezes 10, 40 para 40, nada. Como eu falei, dá menos de 1 litro. 0, alguma coisa é menor do que 1. Então, menos de 1 litro. 0,4 litros. Em outras palavras, 4 décimos de litros. É o volume da solução. Então, eu vou substituir aqui na minha fórmula o volume que eu já tenho, por 0,4. Mas não tenho o número de mols. Como achar? Falamos para achar o número de mols, no caso, o 1 é relativo ao soluto, que é o iodeto, dissolvido lá na água, que é o solvente. É 45, essa foi a massa que a questão deu, já que a massa que uma balança determinou, dividido pela massa molar do iodeto. Mas a questão não me falou essa massa molar do iodeto, que é esse M maiúsculo. Como achar? Acho com a fórmula da fórmula molecular, da massa molecular, certo? MM. MM é a massa molecular. O 1 aqui é só para dizer que é do soluto e não do solvente. Do iodeto de sódio. É a massa atômica do sódio, mas a massa atômica do iodo. Que a questão já nos deu. Se não desse, iríamos procurar em uma tabela periódica. É 23 o Ma, o sódio, e 127 o Ma, a massa do iodo. Somando dá 150 o Ma, certo? E cada molécula pesa isso. Se uma molécula de iodeto de sódio pesa 150, quanto que um mol pesa? Um mol pesa 150, porém não é 150 o Ma, é 150 gramas. Como é um mol, a gente coloca 150 gramas por mol, certo? Isso quer dizer que cada mol de molécula, um mol de molécula é 602 sextilhões dessa substância, cada mol de molécula dessa substância, molécula entre aspas, pesa 150 gramas, certo? Essa é a massa molar do iodeto. Então eu posso trocar aqui, ó, o M por 150 gramas por mol. Assim feito, corta grama com grama e ficou 45 dividido por 150. Como 45 é menor do que o 150, acrescenta um zero nele, ele vai ficar 450 e um zero no quociente. E aí ficou 450 por 150 é possível. Possível por quanto? 3. Então vai ficar 0,3 mols menos de meio mol de iodeto de sódio dissolvido em 4 litros de solução. Trocando aí, ó, o número de mols que nós temos. Quando você tem números decimais dividindo por números decimais, tira as casas decimais deles, transformando-os em números inteiros. Isso é possível pelo seguinte: quando se multiplicar o numerador e denominador de uma fração pelo mesmo valor, não altera nada no resultado. Isso é uma propriedade de fração que se estuda lá na quinta série. O mesmo vale para a divisão. Se dividirmos numerador e denominador pelo mesmo valor, também não altera nada no resultado. Então, eu vou tirar essa casa decimal. Então, ele vai se transformar em 3. Equivale a uma multiplicação por 10. Embaixo também eu vou fazer uma multiplicação por 10, que equivale a tirar essa casa decimal. Então, fica, portanto,
3 dividido por 4, números inteiros, que facilita a nossa divisão. Fazendo a divisão ao lado, você vai transformar, como 3 é menor do que 4, ele em 30. Aí você vai poder por quanto? Por 7. 7 vezes 4, 28, sobra 2. Acrescenta 0 também, agora não acrescenta mais 0 no quociente. E vai poder por 5. 5 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 20. Para 20 nada. Então, o resultado vai ser a concentração molar, nesse caso, é 0,75 mol por litro. Bom, pessoal, por enquanto é só. Espero ter tirado dúvida de vocês. Espero que vocês tenham compreendido o que é concentração molar. E breve estaremos aqui de novo, daqui a 2 semanas, falando de diluição de soluções, certo? Tanto concentração quanto diluição de soluções. Fiquem em casa, estudem, não parem de estudar. Boa sorte, cuidado. Até mais.